Pega a visão com o pastor Uives. Quando um óvulo e um espermatozoide se unem em uma única célula, em um evento chamado de fecundação ou fertilização, começa uma série complexa de eventos que leva à gravidez. A fecundação acontece na trompa de Falópio, também chamada de tuba uterina. Nos dias seguintes à fecundação, a única célula se divide em várias. Ao mesmo tempo, esse pequeno aglomerado de células em divisão se move através da trompa de Falópio e chega ao revestimento do útero. Lá, esse aglomerado implanta, ou seja, gruda e começa a crescer. A partir desse momento, passa a se chamar embrião. Ele permanece sendo um embrião até o final da 8ª semana de gravidez. Da 9ª semana em diante, até o momento do nascimento, é chamado de feto. O que é a placenta? A placenta é formada por algumas dessas células que se dividem rapidamente. Ela é um órgão do feto que só é necessário durante o período da gestação. É essencial para o crescimento e o desenvolvimento do bebê, e também para a manutenção de uma gravidez saudável. A placenta faz uma interface entre mãe e bebê, evitando sua rejeição pelo organismo materno. Ela realiza as trocas gasosas e elimina produtos residuais do bebê. Também transporta nutrientes e secreta hormônios que regulam tanto o metabolismo materno quanto o crescimento e desenvolvimento fetal. Ela é composta de um parênquima, do cordão umbilical e das membranas, que circulam a cavidade do líquido amniótico. Uma placenta no 9º mês tem 2 a 4 centímetros de espessura, cerca de 20 centímetros de diâmetro e pesa em torno de 14% do peso do bebê. Ela tem sua formação completa no 1º trimestre e é eliminada após o nascimento do bebê. Conforme o útero se contrai, ela se desprende. Foto: Beata Carta. Como o útero se modifica durante a gravidez, o revestimento do útero se torna mais espesso e seus vasos sanguíneos se ampliam para nutrir o feto. Conforme a gravidez progride, o útero se expande para dar lugar ao feto em crescimento. Quando o bebê nasce, o útero já se expandiu muitas vezes seu tamanho normal. Duração da gravidez: uma gravidez normal dura cerca de 40 semanas. Essas semanas começam a ser contadas a partir do 1º dia do seu último período menstrual, DUM. Presume-se que a gravidez comece 2 semanas após o 1º dia do DUM. Portanto, um extra de 2 semanas é contado no início de sua gravidez, quando você não está realmente grávida. A gravidez oficialmente dura 10 meses, 40 semanas, e não 9 meses, por causa dessas semanas extras. Saiba como calcular a data provável do parto. Como o tempo de gravidez é medido, a gravidez pode ser dividida em semanas, e às vezes em dias. Quando alguém diz que a gravidez é de 36 e 37 semanas, significa que a mulher está grávida há 36 semanas e 3 dias. As 40 semanas de gravidez geralmente são agrupadas em 3 trimestres. Cada trimestre dura cerca de 12 a 13 semanas, ou cerca de 3 meses. Primeiro trimestre: 0 semanas, 3 e 6, 7 semanas, meses 1, 3. Segundo trimestre: 14 e 0, 7 semanas, 27 e 6, 7 semanas, meses 4 a 7. Terceiro trimestre: 28 e 0, 7 semanas, 46, 7 semanas, meses 7 a 9. Como essa divisão costuma causar uma certa confusão na hora de dizer qual a idade gestacional em meses, esta tabela pode auxiliar. Ciclo da vida, que é a data provável de parto, BPP, e como ela é calculada, é uma data calculada a partir da última menstruação, ou do ultrassom, que indica quando a gravidez completa 40 semanas. Apenas uma em cada 20 mulheres dá à luz nessa data. Ainda assim, a BPP é útil por vários motivos, pois determina a idade gestacional do feto ao longo da gravidez, para que seu crescimento possa ser monitorado. Ela também fornece uma linha do tempo para certos exames que a mulher terá que fazer durante a gravidez. Saiba mais sobre a BPP e como ela é calculada. Acontecimentos por períodos de gravidez entre semanas 1 e 2 da gravidez. Nessas primeiras 2 semanas após a menstruação, ainda não aconteceu a fecundação. É a fase de preparo do óvulo e do útero para a concepção, que acontece no 14º dia. Entre as semanas 3 e 4 da gravidez, ovulação, fecundação do óvulo, formação do blastocisto, implantação no útero e desenvolvimento das vilosidades coriônicas, que darão origem ao embrião.
A mulher ainda não sabe que está grávida e os sintomas são parecidos com sintomas pré-menstruais. Semana 5 da gravidez. A gravidez só é descoberta a partir de 4 semanas após a última menstruação. Nessa fase, o embrião tem 2 semanas de desenvolvimento, o que coincide com o momento em que a mulher percebe o atraso menstrual, faz o teste e o resultado vem positivo. Por enquanto existe apenas um saco gestacional de 1 centímetro, pela ação do hormônio beta-HCG. Algumas mulheres podem sentir náuseas e vômitos nesse período. Melhorando após 12 semanas, a ação hormonal também estimula as glândulas mamárias e as mamas ficam doloridas. Outro efeito dos hormônios é sobre o trânsito intestinal, que fica mais lento e com predisposição a formar mais gases. Entre as semanas 6 e 8 da gravidez, a placenta começa a se formar, o cérebro e a medula espinhal começam a se formar, os tecidos que formarão o coração começam a bater. O batimento cardíaco pode ser detectado com ultrassom em cerca de 6 semanas de gravidez. Os brotos para membros aparecem, com as mãos e os pés em forma de remo, os olhos, ouvidos e o nariz começam a se desenvolver. As pálpebras se formam, mas permanecem fechadas, os genitais começam a se desenvolver. No final da 8ª semana, todos os principais órgãos e sistemas do corpo começaram a se desenvolver. Entre as semanas 9 e 12 da gravidez, brotos para os dentes futuros aparecem, dedos e dedos dos pés começam a se formar. Unhas macias começam a se formar, ossos e músculos começam a crescer, os intestinos começam a se formar, a coluna vertebral é macia e pode flexionar, a pele é fina e transparente, as mãos são mais desenvolvidas que os pés, os braços são mais compridos que as pernas. Entre as semanas 13 a 16 da gravidez, braços e pernas podem flexionar, órgãos sexuais externos são formados, o ouvido externo começa a se desenvolver, o feto pode engolir e ouvir, o pescoço é formado, os rins estão funcionando e começam a produzir urina. Entre as semanas 17 e 20 da gravidez, o reflexo de sucção se desenvolve. Se a mão flutuar até a boca, o feto pode chupar o polegar, a pele está enrugada e o corpo é coberto